Então, queridos, eu quero rapidamente partir aqui para a palavra. Eu sei que hoje à noite, acho que o poder do mover vai ficar para a segunda ministração, não sei, mas eu acredito que a primeira ministração vai ser uma ministração de um ensino muito forte para você. Amém? Aleluia. Quantos sabem que nós estamos no ministério de ensino? Amém, irmão? Aleluia. O Verbo da Vida é uma igreja que se destaca pelo ensino da palavra, né? E eu sei que o ensino, a palavra, ela é acompanhada pelo poder, né? Com a minha fala eu não estou desfazendo a possibilidade do Espírito Santo se mover com poder, não de forma nenhuma, né? Mas a princípio que está no meu coração é trazer uma palavra para trazer uma base para você, amém? Ontem à noite nós estávamos ministrando um pouco sobre a vida de Josué, sobre alguns pontos muito importantes que aconteceram na vida de Josué, né? E uma das coisas que eu posso destacar naquele contexto é que falávamos de fato, queridos, que Josué, ele havia recebido uma palavra da parte do Senhor. Eu não sei quantas palavras você já recebeu da parte do Senhor ao longo da sua vida, mas eu posso dizer para você e perguntar a você, em quantas delas você está firmado? Em quantas palavras que você recebeu da parte do Senhor você se firmou ao longo desse tempo? Quantas você absorveu? Quantas estão impregnadas na sua roupa, na sua vida, na sua pele, na sua mente, na sua alma, no seu coração? Quantas estão impregnadas? Quantas palavras que você recebeu ao longo de 2018 ficaram, sabe, intrínsecas dentro de você? Quantas? Eu vou dizer para você uma coisa, querido, você pode ter recebido 1 milhão de palavras. Se você não se firmou em nenhuma delas, eu vou te falar uma coisa, nenhuma delas vai acontecer. Aleluia. Porque a palavra que vai acontecer na sua vida não é a palavra que Deus pronunciou somente. Porque muitos daqui têm promessa da parte do Senhor. Muitos, de fato, já têm uma promessa, algo que Deus falou no passado, algo que Deus confirmou na sua palavra. Mas até agora não aconteceu. E eu vou dizer para você, queridos, não aconteceu porque você não agarrou ela com fé. Porque se você agarrar as realidades que têm sido ouvidas por você, observadas por você com fé, não tem como não acontecer. Tudo aquilo que você agarra com fé, irmão, e você põe expectativa naquilo, e você começa a declarar que vai acontecer, chega uma hora que se manifesta. Amém? É por isso que a palavra fala sobre a gente atentar para as realidades ouvidas. A palavra fala sobre a gente considerar aquilo que nós temos ouvido de todo o nosso coração. E quando nós consideramos o que temos ouvido de todo o nosso coração e permitimos que faça parte da nossa vida, chega uma hora que se manifesta. Amém? E ontem nós estávamos falando sobre isso. Estávamos falando sobre a vida de Josué. Josué, a Bíblia diz no capítulo 1, diz que Deus dá instruções a Josué. Deus simplesmente fala com Josué e Deus dá instruções para ele. E ele diz para Josué se firmar em tudo aquilo que ele havia ouvido de Moisés. Porque se ele se firmasse naquilo, se ele atentasse para aquilo, ele faria prosperar o seu caminho. Ei, quem vai fazer o seu caminho prosperar não é a igreja que você congrega, não é o seu pastor. Quem vai fazer o seu caminho prosperar é você. Quando você atenta para a instrução, quando você atenta para a palavra, quando você não arreda o pé daquilo que você ouviu e permanece firme, independente do sangue dentro na canela, você sabe que vai acontecer. Sabe, meu irmão, Deus não está, sabe, alegre com os homens e mulheres frouxos. Deus está contente com aqueles que não arredam o pé por nada, irmão. Deus está feliz quando você simplesmente sabe que não tem nada contribuindo, aparentemente, para o teu bem, e você está firme, sabendo, convicto, que Romanos 8:28 está se cumprindo. Porque eu não sei quanto a você, mas tem dias, irmão, não é somente no contexto de vida pessoal, mas no contexto ministerial, no contexto de vida dentro de igreja, no contexto de igreja como administração, parece que nada vai acontecer. Parece que o céu está de bronze, queridos. Mas quando nós estamos firmados em uma palavra, o que vai definir o nosso rumo não é o que a gente vê, é a palavra. E sabe, Josué, ele era um homem firme nas promessas. Josué, ele era um homem convicto naquilo que Deus havia falado. Josué, ele fez parte de uma geração que não era uma geração incrédula, muito embora estivesse inserido dentro de um povo incrédulo. Eu não sei se você lembra, mas a Bíblia diz no livro de Números, capítulo 13, que Moisés, ele é guiado pelo Senhor para enviar espias à terra de Canaã. E dentro daquele contexto, ele envia 12 homens para espiarem a terra. Daqueles 12 homens, 2 voltam apenas com um relatório concreto de que Deus havia dado aquela terra, e 10 voltam com um relatório de que aquela terra era impossível de possuir. E sabe, queridos, a Bíblia diz que houve murmuração entre o povo.
E diz que o povo de Deus, ele peregrinou, ele pereceu durante praticamente 40 anos no deserto, simplesmente porque não acreditavam que Deus podia dar aquilo que ele havia prometido. Tem muito crente, queridos, peregrinando, perecendo em situações na vida porque não estão acreditando que Deus pode fazer o que ele prometeu que iria fazer. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, e isso eu estava falando ontem, quando Deus promete algo na sua vida que vai fazer, eu vou te digo, o único meio para você realizar isso é através dele. A única fórmula, a única fonte para você tornar isso realidade é Deus. E sabe, Josué estava convicto disso. No momento que Moisés morre, a Bíblia fala que Deus é um pouco duro com Josué. No capítulo 1, no verso 1, a Bíblia diz que Deus fala com Josué e ele diz: Josué, meu servo Moisés é morto. Aqui eu começo a observar, queridos, que Deus está de fato fazendo Josué olhar para frente e não para as coisas passadas. Muitos de nós estamos perdendo tempo, estamos parando naquilo que Deus tem para nós, simplesmente porque nós estamos olhando para as coisas passadas. Deus não está querendo hoje que você olhe para as coisas passadas. Deus está querendo hoje que você olhe para a questão diante de você, para o que Deus preparou para você. Oh, aleluia! Meu Deus do céu! Sabe, querido, passaram-se praticamente 40 anos no deserto, até que o povo de Deus entrasse na terra prometida. E dentro desse contexto é muito importante entender, queridos, que a terra de Canaã, ela nunca saiu do lugar onde ela estava. Escute isso. A promessa que Deus havia feito ao povo dele, ao povo de Israel, desde a época de Moisés, quando Deus tira o povo do Egito, a palavra fala que no momento que ele tira, a terra de Canaã já existia, a promessa já estava lá, a promessa já era algo concreto. Muito embora não estivesse sendo desfrutada pelo povo que estava saindo do Egito, ela já existia. Mas a Bíblia fala que quando Deus com mão forte, com mão poderosa, tira o povo do Egito, a Bíblia fala que esse mesmo povo, tendo contemplado muitos milagres da parte do Senhor, tendo visto o seu agir poderoso ao longo da sua trajetória, não creram que poderiam entrar na terra prometida. Sabe, queridos, eu vou te falar uma coisa. Muitos de nós, quando nos convertemos, nós desfrutamos de muitos milagres. Quando nós nos convertemos, nós tínhamos uma sede, uma fé muito viva, nós vimos muitas coisas acontecerem. Ao longo da nossa vida cristã, nós presenciamos coisas extraordinárias. Mas existem muitos crentes que ao longo da sua trajetória permitiram que a incredulidade chegasse até a sua vida. E eu vou te falar uma coisa, queridos, do mesmo jeito, queridos, que a Bíblia diz que Jericó estava lá, que a terra de Canaã estava lá, que a promessa estava lá, e que o mesmo Deus que prometeu era fiel para cumprir, assim é no tempo de hoje. Existem coisas que Deus prometeu, que estão lá, elas estão somente aguardando você chegar lá, elas estão somente aguardando você exercer a sua fé e esticar a sua mão e pegar. Oh, aleluia! É interessante, queridos, outra coisa, 40 anos foi o tempo de uma geração incrédula morrer, porque a Bíblia fala que quando Josué, ele assume o posto de Moisés, aquela geração de homens e mulheres que haviam estado com Moisés, eles já haviam morrido. Então agora a geração que se levanta é uma geração nova, é uma geração de homens e mulheres cheios de fé, é uma geração de homens e mulheres que estavam crendo que aquilo que Deus prometeu, ele era fiel para cumprir, para fazer acontecer. É por isso que você vai observar que o livro de Josué é um livro onde você não vê as pessoas simplesmente retrocedendo. Você não vai observar o livro de Josué como um livro de números. Porque no livro de Números, o que estava muito atenuante, muito visível aos nossos olhos, era a incredulidade do povo. Mas no livro de Josué, não. No livro de Josué, nós vemos um povo que se levantava para conquistar e para herdar aquilo que Deus havia conquistado para eles. Um outro ponto também muito importante, queridos, que quando Josué, ele assume o posto, agora o seu público não era mais um público como o perfil de Moisés. Agora o seu público, queridos, era um público que tinha o perfil do próprio Josué. Qual era o perfil de Josué? O perfil de Josué não era um perfil daquele que ficava esperando acontecer. O perfil de Josué era um perfil daquele que simplesmente avançava porque sabia que iria acontecer. É diferente uma coisa da outra. É diferente você sentar num lugar e ficar esperando as coisas acontecerem.
Sentar no lugar e esperar que as coisas aconteçam é diferente de você se levantar e continuar caminhando sabendo que vai acontecer. É diferente isso, irmão. Porque nós estamos pensando que as coisas que Deus prometeu vai cair do céu. E elas não vão cair do céu. Elas já vieram do céu. Porque Jesus não caiu do céu, Ele veio do céu. Oh, aleluia, quem caiu do céu foi o diabo, irmão. Ô Senhor, deixa cair do céu. Não, quem caiu do céu foi o diabo. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que você, pela sua fé, vai acessar as promessas, irmão. Um outro ponto muito importante é que quando Josué, ele recebeu as instruções da parte de Deus, eu comecei a ler e estudar um pouco o livro de Josué, e uma pergunta brotou no meu coração. O que existia na vida daquele povo que os fizeram entrar na terra prometida? Qual era a diferença entre aquela geração que estava com Josué e a geração que estava com Moisés? E sabe, o Senhor tratou comigo, queridos, sobre a resposta. Na verdade, a resposta é que a geração que estava com Josué era uma geração que simplesmente cria. A geração que estava com Moisés era uma geração que duvidava do que Deus havia falado. A geração que estava com Josué, não. A geração que estava com Josué era uma geração que estava esperando a instrução para ir lá e receber o que Deus tinha falado que ia dar. Eu pergunto a você, que tipo de geração você faz parte hoje? A geração de Moisés, que é uma geração que ouve, que vê o milagre, mas que mesmo assim não crê? Ou você faz parte hoje da geração de Josué, que é uma geração que simplesmente ouviu falar do milagre, mas está crendo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Sabe, é interessante, queridos, que dentro desse contexto, essa geração que se mostra do povo de Deus no livro de Josué, eu percebi que essa geração, ela era uma geração que exercia fé na promessa. O exercício da fé na promessa é justamente aquele que não vai ficar somente olhando as coisas acontecerem. Porque a fé não é uma atitude, ou não tem uma atitude passiva. A fé não tem uma atitude que simplesmente olha e não considera aquilo que foi ouvido. A fé tem uma atitude ativa. Qual é a atitude ativa da fé? É você ver, é você crer, mas também é você declarar que vai acontecer. Um outro ponto também muito importante dentro desse contexto, me subiu uma frase, uma expressão há muito tempo atrás, e eu tenho estudado bastante sobre isso, que é a boa mão do Senhor. Ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Quando eu citei aquele contexto lá, que o exército de Israel, lá no capítulo, acho que capítulo 3 ou é capítulo 4 de Josué, a Bíblia fala que cerca de 40 mil homens se levantaram. E quando eles se levantaram, a Bíblia diz que o Senhor ia com eles. E sabe, queridos, eu não sei quanto a você, mas nós precisamos carregar o pensamento e a certeza de que a boa mão do Senhor está sobre nós. Diga assim, a boa mão do Senhor está sobre mim. Oh, aleluia. Sabe, você vai tentar fazer qualquer coisa, você vai fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, mas você vai saber, a boa mão do Senhor está sobre mim. Vai falar com o rei, vai falar com o governador, vai falar com alguém importante, leve essa consciência. A boa mão do Senhor está sobre mim. Precisa de um favor de alguém? Precisa de um acontecimento, algo em algum lugar? A boa mão do Senhor está com você. Oh, aleluia. Eu me lembro de uma expressão lá em Ezequiel. Você pode abrir comigo lá. Vou precisar de um pouquinho de velocidade aí na abertura dos versículos. Aqui em Ezequiel, no capítulo 7. Desculpe, em Esdras, capítulo 7. Aleluia. Esdras fica depois de Crônicas, antes de Jó, antes de Neemias. Esdras, capítulo 7, no verso 6. Eu não vou falar sobre Esdras, nem sobre Neemias, mas Esdras, ele era um sacerdote do Senhor. Esdras era um homem, queridos, que, na verdade, a palavra de Deus diz que ele era um homem muito versado na Bíblia, né? No conhecimento da lei de Deus.
ele era um homem muito conhecedor das Escrituras. E a palavra fala, queridos, que esse mesmo conhecimento trazia sobre ele um zelo muito grande pelas coisas de Deus. Mas tanto Esdras quanto Neemias, eles foram homens que encontraram graça diante do rei. Eles encontraram favor diante do rei. Eram homens que diante do rei, eles nem podiam nem ter nem muita significância. Mas a Bíblia fala que eles foram intrépidos e ousados para entrarem diante do rei e encontrarem graça e favor. Mas sabe por que isso aconteceu? Aconteceu porque a boa mão do Senhor estava sobre eles. Esdras, no capítulo 7, no verso 6, assim, ó. Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Aleluia! Eu queria, Eduardo, por favor, coloca aí na versão revista e atualizada. Porque na versão revista atualizada diz assim: ele era escriba, versado, aleluia, na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto ele lhe pedia. Irmão, você tem esse entendimento hoje? Que Deus está pronto para te dar tudo que você pede? Oh, aleluia. Sabe, Tiago diz uma coisa interessante: você pede e não recebe porque você pede mal. Mateus capítulo 7, no verso 7, diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Se você pedir, algo vai acontecer, meu irmão. Agora, que tal você chegar diante de pessoas para pedir algo a elas e você sair diante delas com a sua resposta e com o seu pedido na mão? Foi isso que aconteceu com Esdras, queridos. A Bíblia fala que o rei concedeu a ele porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Em uma outra versão, a Bíblia diz que essa boa mão do Senhor era o seu favor. Essa boa mão do Senhor era a sua intervenção. Imagina aí, queridos, por onde você andar, as portas se abrirem. Vem cá, vem cá, Mistinho e Crisinho. Aleluia. Fica um do lado aqui, um do lado e outro do outro. Amém? Aleluia. Agora, a distância de uma mão assim, aqui, assim, assim. Isso, Crisinho. Mais separado, mais aqui, é isso. Permanece com a mão assim, amém? Quando eu for passar, você vai abrir a mão. Vocês vão abrir a mão. Sabe o que é isso, queridos? É você entender: a boa mão do Senhor está comigo. Portas vão estar para ele. Mais um. Chega mais um aqui. Vem cá, Bruno, vem cá. Aleluia, do mesmo jeito. Uns 2 metros de distância aí. Aí tá bom, beleza. Atrás. Querido, você está andando e portas fechadas. Você vai andar na sua vida e você vai entender que portas vão estar fechadas diante de você. Sabe, tem pessoas que elas vão chegar e elas vão olhar as portas fechada, e elas vão voltar. Sabe, eu me lembro de um dia que eu era garoto, já acontece a história aqui na igreja. Eu me lembro de um dia que eu fui para meu pai, ele tinha um bar. Era aquelas barracas na praia, né, que tinha na avenida, aquelas barracas que tinha palha, bem grande dele, bem bonita. E eu me lembro que ele falou para mim assim, ele disse: venha hoje cedo, era um sábado pela manhã, porque vocês vão andar no parque. E ali na avenida, não sei se você lembra, mas ali geralmente ficavam muitos parques ali, né, com montanha-russa e tudo, e nós fomos lá. E aí quando eu e Ana, nós chegamos lá, o que acontece? O parque estava fechado. Ele não sabia que o parque estava fechado. Só que acontece o seguinte, queridos: meu pai era o tipo de homem que ele conseguia estabelecer conexão, comunhão, conversa, fazer amizade com muita gente. Sabe o que aconteceu? Naquele dia, queridos, eu me lembro que Ana e eu, nós estávamos lá. E eu conversando com ele disse: não se preocupe não. Eu fiz amizade com a pessoa que está administrando aqui esse parque, e eu vou lá falar com ele agora. E nós fomos nós 3 com ele. Nós 2, eu, Ana e ele, nós fomos nós 3. E sabe, naquele contexto lá, nós entramos no parque, e aí nós fomos lá, num trailer lá que tinha, e quando nós chegamos lá, o rapaz cumprimentou ele, falou com ele. Ele disse: olha, eu pensei que o parque agora de manhã estava aberto, né? Mas eu vim aqui com os meus filhos, né? Esses 2 aqui, e eles não tem como você liberar aqui alguns brinquedos para eles brincarem, não. Aí o homem olhou para mim, olhou para a Ana e disse: tem, qual brinquedo vocês querem brincar? Sabe o que é isso, irmão? Muitas pessoas naquele dia pela manhã chegaram dentro do parque e o parque estava fechado. Mas o parque se abriu para mim, o parque se abriu para mim, o parque se abriu para mim. Sabe, meu irmão, vou te falar uma coisa: se você permanecer perseverante, o parque vai sempre estar aberto para você.
Meu filho, olha, a Bíblia fala que Josué, ele era um homem intrépido, ousado. Mas as mulheres de Jericó, elas estavam fechadas e ninguém conseguia entrar nem sair. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, fecha aí agora. Muitas vezes as portas vão estar fechadas diante de você. Porta de emprego, porta de reajuste salarial, porta de um perfeito fluir na sua vida pessoal, no seu relacionamento conjugal, na sua vida financeira. Quais são as áreas hoje que você está passando por dificuldade? Portas fechadas. Quais são as áreas hoje que de alguma forma parece que nada vai acontecer? Quais são as áreas hoje que parece que você insistiu durante todo esse tempo e nada acontece, irmão? Eu vou te falar uma coisa, as portas não vão se abrir a qualquer pessoa. Porque a forma de você acessar uma porta não é ficar olhando para ela, irmão. A forma de você acessar uma porta e chegar diante dela e ela está aberta é você crer que a boa mão do Senhor vai diante de você, vai romper os caminhos e vai abrir aquilo que você precisa, meu filho. Muito obrigado, irmãos. Uma salva de palmas para eles, amém? Aleluia. Sabe por que eu estou correndo? Porque eu tenho 50 minutos só. Aleluia, pula para mim aqui no verso 9, Eduardo. Agora, verso 9, Esdras capítulo 7, mesmo capítulo, só que no verso 9. Olha o que diz aí no verso 9. Diz assim, ó: pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. A palavra fala no verso anterior que ele acessou o rei segundo a boa mão do Senhor. Mas aqui a palavra está falando que ele sai de um lugar e ele vai para o outro e ele chega lá porque a boa mão do Senhor está com ele. Está aí porque eu não tenho medo de avião. Aleluia. Está aí porque eu estava falando sobre isso. Quem não estava aqui ontem perdeu um pouquinho. Eu estava falando ontem, queridos, que eu declarei antes de viajar que gostava quando o avião dava aquela turbulência. E quando nós estávamos para pousar em Maceió, rapaz, o negócio ficou lá durante vários minutos lá em cima, rodando, tremendo todinho, irmão. Numa velocidade incrível, não queria descer. Quando nós pousamos, ele pousou numa velocidade tão grande que nós percebemos aí sim que tinha alguma coisa errada. Mas pergunta como é que eu estava? Dormindo. Porque a boa mão do Senhor. Irmão, a boa mão do Senhor faz você partir de um lugar e chegar no outro com tudo em dia e em ordem. Versículo 28, aleluia. Este é capítulo 7, no verso 28, olha o que diz aí a palavra. E que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Diga assim: a boa mão do Senhor é comigo. Leva essa consciência, queridos. Por onde você estiver, onde você chegar, a boa mão do Senhor. 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 Aleluia. Olha o próximo versículo aqui. Capítulo 8. Vira uma página. Capítulo 8, no verso 18. Esdras, capítulo 8, no verso 18. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Aleluia. Diz assim, ó: oh, glória a Deus, trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18, e Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merai, com os seus irmãos. Eu não vou falar esse nome desse gente todo, que é muito difícil, amém? Mas agora que você entenda aqui, ó, voltando para esse 18 aqui, aleluia. Trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. Irmão, eu percebi uma coisa. Esdras, na verdade, queridos, ele foi um dos homens que mais tinha o reconhecimento da boa mão do Senhor sobre ele. Vou ver outro versículo aqui. Versículo 22 de capítulo 8. Mesmo capítulo 8 aí, mas no verso 22. Aleluia. Olha o que diz aí no verso 22. Oh, Deus bom. Aleluia. Verso 21. Volta um aí. Verso 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava,
para nos humilharmos perante nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Verso 22. Aleluia. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos que o abandonam. Mais uma vez, Esdras reconhecendo a boa mão do Senhor. Um outro versículo aqui, verso 31, do mesmo capítulo 8. Capítulo 8, verso 31. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos amavam ciladas pelo caminho. Há uma diferença aqui, porque é interessante que nos primeiros versículos, quando Esdras fala sobre a boa mão do Senhor, ele não usa a palavra nosso. Aqui no capítulo 8, no verso 31, nós vemos Esdras usando agora a palavra nosso. Parece que, de alguma forma, a intimidade aumentou. Porque eu vou te falar uma coisa, queridos, é diferente você falar a boa mão do Senhor e a boa mão do nosso Senhor. Parece que agora essa boa mão não é uma boa mão que está estendida sobre todo mundo, mas particularmente sobre mim. Você entendeu isso, irmão? Diga assim, a boa mão do Senhor está estendida particularmente sobre a minha vida, sobre minha casa, sobre minha família, sobre meus negócios. Oh, aleluia! Meu Deus do céu! Oh, aleluia! Capítulo 9, Esdras capítulo 9, no verso 8. Olha o que diz aí. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. É interessante aqui, queridos, que ele diz assim, ó, agora por breve momento se nos manifesta a graça do nosso Senhor. Em uma outra versão fala da misericórdia, em uma outra versão fala da bondade. Esdras estava reconhecendo, queridos, que para onde ele fosse, onde ele estivesse, dentro do contexto divino, dentro da promessa divina, a boa mão do Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor estava sobre ele. Vai agora, por favor, para o livro de Números, Neemias, capítulo 28, capítulo 2, desculpe, Neemias, capítulo 2, aleluia, Neemias, capítulo 2, no verso 8. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Aqui já é Neemias. Olha o que diz aí, ó, como também a carta para Asaf. Neemias está diante do rei. E a palavra fala que o rei identifica que Neemias estava triste. E aí Neemias conta um pouco da história, mas no verso 8 ele diz assim, ó, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas, a cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Deixa eu dar uma notícia para você. Neemias tinha contato e viveu na mesma época que Esdras. Então isso significa que de alguma forma, queridos, esse pensamento, essa expressão, essa certeza de que aqueles dois homens falavam a mesma coisa, tinham o mesmo linguajar, só tinha uma fonte, que era o próprio Deus. Volta agora para Josué, por favor. Aleluia. Josué no capítulo 1, no verso 1. Estou entrando na administração agora. Aleluia. Josué, capítulo 1. E no verso 1, sabe, é interessante quando Deus fala com Josué, a palavra fala, queridos, que Deus, ele dá algumas direções a Josué. No capítulo 1, no verso 1, a Bíblia diz assim, ó, sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Primeiro ponto, dispõe-te, diga assim, dispõe-te. Disposição, aleluia. Disposição é a primeira chave que nós vemos aqui. Disposição. Dispõe-te agora
passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu queria que você circulasse aí a palavra dou. Se você não quer riscar a sua Bíblia, pega a mão do seu irmão e risque ela para você. Eu ouvi isso aí na administração, estou brincando, né? Oh, aleluia! Olha o que ele diz aqui, ó. A Bíblia diz que Deus deu a terra. Entenda aqui, não era algo que simplesmente eles iriam, sabe, labutar para receber, mas era algo que Deus estava falando, olha, eu dou a você. Vamos continuar aí? Verso 3, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Verso 5, ninguém poderá te resistir. Oh, aleluia! Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que é isso aí? Isso aqui é a boa mão do Senhor. Sabe por quê? Porque a boa mão do Senhor, primeiro, ela é com você. Segundo, a boa mão do Senhor, no segundo ponto aqui, ela está na sua vida para nada e nem ninguém poder resistir você. Desde que você... É por isso que a Bíblia fala que é a nova aliança. Diz que aquele que anda em amor, ninguém pode julgar ele. Aquele que anda em amor, ninguém pode ir contra ele. Por quê? Porque a boa mão do Senhor faz com que você seja irresistível. Não é... Tenha cuidado aí, irmão. Não é nesse sentido, amém? Aleluia! Mas eu quero que você entenda, é que quando você vai passar, as portas vão se abrir. Nem mesmo as portas vão resistir a você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A falta não vai resistir a você. Aleluia! Sabe, não tem como não acontecer, meu filho. Rapaz, eu vou ser sério para você, irmão. Você não sabe o nível de pressão que eu estou pregando essa palavra hoje à noite, não. Eu quero mais é que a pressão vá para o inferno. Meu irmão. Estávamos hoje aqui, cadê Gustavo? Estava hoje aqui, coitado do Gustavo, veio. Gustavo, cadê Jéssica? Rapaz, Jéssica está em casa só pela misericórdia de Deus. Pegou virose. Não cheguei em casa, eu orei por ela. Ela está ali. Sabe, quando estávamos aqui hoje à tarde, e aconteceu que de uma hora para outra, vou saindo ali, e aí a Ajuda, eita pastor, o que foi acontecer, Ajuda? Rapaz, 4 carros bateram um no outro aqui na frente da igreja. Rapaz, o poder da luz vai descer muito forte. Tinha alguma coisa nessa região aqui. Saí com o carro, quando cheguei ali na frente, outra batida na minha frente, o carro bateu na minha frente e eu fui livrado. Aí eu, peraí, rapaz, tem uma coisa errada. Estacionei o carro mais na frente, eu digo, diabo, eu tomo agora a autoridade sobre essa área aqui. E você não vai mais agir. Eu determino agora, no nome de Jesus, batida, espírito de batida, não sei se você existe, eu te dou uma ordem agora. Cesse agora! Quando nós chegamos agora, queridos, antes do culto agora, estava uma fila infeliz aí na frente. Eu orei, acabou a fila. Mas pastor, é porque o trânsito vai se acabar. Fica pensando assim, irmão. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Nós fomos levantados para desfazer as obras do diabo. O diabo, diga assim, o diabo não pode comigo. Ele está debaixo dos meus pés. Oh, aleluia. Sabe, tem horas que a maior frase que salta diante de nós é: como isso vai acontecer? É ou não é, irmão? Pelo amor de Deus. Verso 6. Olha o segundo ponto aí que ele diz aqui, ó. Ser forte e corajoso. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: não seja frouxo. Aí o cara que é macho mesmo, frouxo eu não sou não. Esse aqui, ó, não seja forte, seja forte e corajoso. Agora sabe o que é interessante aqui? O interessante aqui é o que Deus diz a Josué. Olha o que ele diz aqui, ó. Josué, seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra.
Não era nem o povo, irmão, que iria se mover para herdar. Era Josué que iria fazer o povo herdar a terra. Sabe, meu irmão, vou te falar uma coisa. Tem coisas na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor que ela não vai acontecer se você não fizer elas herdarem a terra. Tem pessoas aqui, irmão, que são cheias de família. E eu não estou falando nem no sentido financeiro, estou falando no sentido espiritual. Tem pessoas aqui, queridos, que na casa dela, na família dela, ela é a única crente. Eu vou te falar uma coisa, permanece firme, porque tu fará a tua família entrar nesse caminho. Eu me lembro de um rapaz que chegou diante lá, eu acho que foi de Pedro lá em Atos, e diante de um milagre que aconteceu lá, a Bíblia diz que ele chega diante de Pedro lá, se não falha a memória, como eu faço, né? Rapaz, como eu faço agora? Minha família, tá, pai, se preocupe não. Se você crer, será salvo você e a sua casa. Irmão, se você crer, o evangelho vai entrar com força na sua casa, na sua família, se você crer. Aleluia. Olha o que ele diz aqui, meu Deus do céu. Ser forte e corajoso, porque tu farás, este povo vai dar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Olha, observa uma coisa aqui, entenda aqui uma coisa. Eu comecei falando que a geração de Moisés foi uma geração que não entrou na terra. Precisou aquela geração morrer. Os pais precisaram morrer para os filhos poderem entrar. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Tem muita gente para nessa geração aqui. E eu vou te falar uma coisa. Para as promessas se manifestarem na sua família, talvez seja necessário até você morrer, se você não mudar de ideia. Se você não mudar o seu caminho. Porque uma geração precisou morrer para a outra poder entrar. Quem entrou na terra não foram os pais. Quem entrou foram os filhos. Foram os filhos que entraram, melhor dizendo. Meu português aí corrigido. Eu pergunto a você hoje, você faz parte de uma geração de pais ou de filhos? Verso 7. Então somente ser forte e muito corajoso. Oh, aleluia. Agora vem uma coisa interessante aqui, ó. Para teres o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito na lei, que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você ande. Que é isso, pastor? Firmeza na doutrina. Firmeza no que você ouviu. Sabe, é interessante que a palavra fala que muitos de nós estamos como alguém que está sendo levado e agitado pelo vento, ouvindo todo tipo de doutrina, ouvindo o que o povo está falando, porque eu vou te falar uma coisa, o povo fala, viu? O povo fala de você, o povo fala da sua família, o povo fala da sua igreja, o povo fala do seu pastor, o povo fala da sua liderança, o povo fala do seu vindo da direita, vindo da esquerda, o povo fala, meu filho. Agora eu vou te falar uma coisa, a quem você tem dado ouvidos? Será que você está ouvindo a sua convicção ou está dando ouvido a voz de quem está falando com você? Não ouve, querido, as pessoas que estão murmurando perto de você. Não ouve quem está falando de liderança. Não ouve quem está falando de igreja. Não ouve quem está falando de pastor. Não ouve quem está falando disso ou daquilo. Ouve a voz do Senhor, irmão. Porque sabe, quando Deus fala com Josué, para teres o cuidado de fazer tudo quanto está escrito, o que estava escrito não era somente estava na lei. Essa palavra escrita aqui não se refere somente ao que está no papel. Porque você vai observar que a maioria das coisas que Moisés tem no seu coração não é porque ele leu, era porque ele ouvia da boca de Moisés. Tem coisas que você ouviu da boca de pessoas, palavras que levantaram você, palavras que influenciaram você, palavras que desenvolveram fé no seu coração. São essas palavras que você precisa dar ouvido hoje. Aleluia! Olha o que ele diz aqui, ó. Meu Deus do céu, verso 8, não cesses de falar do livro da lei, antes medita de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Aleluia, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Capítulo 2, no verso 1. Aleluia, olha o que diz aí no capítulo 2, verso 1. A Bíblia fala: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens,
secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Eu peguei na versão em inglês da Bíblia Amplificada, e no verso 1 do capítulo 2 é assim, ó: Joshua, o filho de Nun, enviou secretamente 2 homens de Sitim, como batedores, dizendo: vá e veja a terra, especialmente a terra de Jericó. Eles vão perguntar a você: o que é um batedor? Para quem viaja muito de carro sabe o que é. Por exemplo, na pista, né? Normalmente quando você vê uma carreta que está levando, sei lá, um gerador ou algo muito grande, que ocupa muito espaço na pista, normalmente tem 1 ou 2 carros na frente com as bandeiras, que vão abrindo o caminho, e 1 ou 2 carros na frente atrás. Por quê? Porque esses carros, eles vão não somente abrir o caminho, como também sinalizar para quem vem na frente e vem atrás, que algo importante está chegando. Sabe, é interessante que a posição de Moisés foi diferente da posição de Josué. A posição de Josué foi diferente da posição de Moisés. Moisés enviou 12. Dos 12, 2 voltaram com um bom relato. Josué envia 2, mas a forma de envio, ao meu ver aqui, parece que foi um pouco diferente. Por quê? Não foi um envio duvidando do recebimento. Foi um envio para verificar. Foi um envio para preparar o caminho. Foi um envio para entender como é que eles iriam entrar naquela cidade. Irmão, é diferente isso. Porque eu não sei quanto a você, mas existem coisas na nossa vida, né, que nós vamos lá simplesmente com a nota de incredulidade do nosso coração, saber se é verdade ou não. Por exemplo, se eu disser a você que eu coloquei R$100 em uma das cadeiras embaixo aí, você vai acreditar em mim? Já tem gente procurando já. Vi gente abaixando aqui para ver se tem. Oh, aleluia, o que é isso, pastor? Sabe, esses que foram adiante, que foram à frente, são os batedores. Eles simplesmente creem e eles vão lá para fazer acontecer. Irmão, você precisa ser assim. Crê e vai lá, porque quem crê, vê acontecendo, irmão. Agora, vai comigo agora, por favor. Não tem não R$100 aí embaixo da cadeira, tá bom? Vai para o verso 24. Olha o que diz aí, ó. Aleluia. Josué capítulo 2, no verso 24, assim, ó: e disseram a Josué, quando os 2 espias voltaram, eles disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu. Está aí na sua Bíblia? Está aí a palavra deu? Diga assim: o Senhor deu a eles. Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus mandadores estão desmaiados diante de nós. Agora, eu queria que você abrisse comigo um capítulo à frente, capítulo 3, por favor, capítulo 4, verso 11. Josué, capítulo 4, verso 11. Olha o que diz aí no verso 11 de Josué capítulo 4. Capítulo 4, Josué capítulo 4, no verso 11. Diz assim, ó: tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor. Eu falei sobre esse versículo ontem. Então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Aleluia. Próximo versículo. Verso 12 assim, ó: passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Verso 13: uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Queridos, pense comigo uma coisa. A palavra fala no verso 13 que 40.000 homens armados até os dentes passaram para a batalha. Agora eu pergunto a você: eles conquistaram a terra ou eles receberam a terra? Aleluia. Porque a Bíblia diz, vai comigo para Josué no capítulo 6, Josué capítulo 6, no verso 1. Aleluia, estou finalizando já.
Josué 6,1 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa do filho de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Deixa eu dizer para você, eles estavam com medo do povo de Israel, mas eles estavam armados. Qual era a sua armadilha? A cidade fechada. Agora, eu te digo uma coisa, meu filho, para conquistar a cidade, 40 mil homens não eram o suficiente para entrar. Porque as armas que aqueles homens possuíam, elas não tinham como derrubar uma muralha. Tem muitas coisas na nossa vida que nós estamos nos apoiando, nos estribando no nosso próprio entendimento. Nós estamos nos apoiando nas nossas próprias armas. Talvez alguns de nós estejam se sentindo como um batalhão de 40 mil pessoas, por aquilo que temos, pelo nosso trabalho, pelo que está na conta bancária, não sei. Mas eu vou te falar uma coisa, meu filho, verso 2 do capítulo 6, desculpe. Olha o que diz aqui, ó. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Pergunta a você, para que servem agora os 40 mil homens armados até os dentes? Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. No reino de Deus, você não vai acessar as promessas com as suas armas naturais. No reino de Deus, a única forma de você acessar a promessa é pela fé. Porque a Bíblia diz no verso 1 que a cidade estava fechada. Mas no verso 2, a Bíblia diz que Deus fala com Josué: eu te entreguei. Tem coisas que o Senhor tem falado a você: eu te dei, rapaz. Não é isso que ele diz aqui? A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 1, no verso 3, que nós somos abençoados. Efésios 3,20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que você pedir, pensar ou imaginar, segundo o poder dele que já opera em você. Para que serve o poder de Deus, irmão? O poder de Deus não é para você mexer uma cadeira. Segura aqui, meu amor. Vem cá, mistinho. Aleluia. A parede atrás é preta, ninguém está vendo mistinho, né? Muitas vezes eu pensava que o poder de Deus era assim. Vou levantar. Aleluia. Vou levantar essa cadeira agora, vou levantar. Show, aleluia. Eita, poder de Deus aqui, operando. Oh, aleluia. Não, o poder de Deus não é para você mover as coisas. Porque quando eu me converti, eu tentei mover as coisas no quarto. Teve uma época que eu estava tão cheio do poder que eu queria... assistindo muito filme, irmão. Não é para isso, meu irmão. Muitas vezes pode até acontecer. Porque a Bíblia diz, a gente viu ontem, né? Que quando os sacerdotes puseram o pé na água, o Jordão se abriu. Pode acontecer. Mas eu vou te falar uma coisa: esse poder que opera em você, sabe para que é? Para você herdar a promessa. Aleluia. Curva sua cabeça, nós vamos orar. Obrigado, bichinho. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar nessa noite e te agradecer no nome de Jesus por essa palavra, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que já opera em nós. Muito obrigado, Pai, porque hoje à noite, Pai, nós recebemos um pouco daquilo que o Senhor tem para nós ao longo dos próximos dias. E eu creio, Pai, que essa palavra, ela vai fazer a diferença na vida dos meus irmãos. Eu quero te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Amém. Aleluia.